começando. Quem tem informações para a gente direto da capital federal é o Márcio Rocha. Márcio, boa tarde para você, tudo bem? Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Amanhã a gente vai ter aqui em Brasília a análise, o início da análise da PEC do Bolsa Família, lembrando que esse texto tira o benefício do teto de gastos, e vai ser, digamos assim, o primeiro encontro dos parlamentares depois da decisão do ministro Gilmar Mendes, que uma decisão que atendeu à Rede Sustentabilidade, decidiu que o benefício pode ficar fora realmente do teto de gastos. E aí a gente vai ver como é que o Congresso vai analisar essa decisão, porque a gente conversa aqui um pouquinho nos bastidores do Congresso Nacional, essa era a moeda de troca, vamos dizer assim, do Congresso Nacional em relação ao novo governo. Por quê? Porque o Congresso estava pedindo mais espaço ao governo eleito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e colocando como troca, vamos dizer assim, a aprovação da PEC do Bolsa Família. Com essa decisão do ministro Gilmar Mendes, significa que não tem mais essa moeda de troca, pelo menos, principalmente para o grupo político do presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, amanhã, a partir de amanhã e também durante a votação do orçamento que é marcada para quarta-feira, a gente vai ver como é que vai ficar exatamente a relação entre o governo eleito e o Congresso Nacional, justamente na votação do orçamento da União, como eu disse, marcada para a próxima quarta-feira. Também no Congresso do Supremo Tribunal Federal, a gente teve também uma outra derrota, vamos dizer assim, do Congresso Nacional, que foi a inconstitucionalidade do orçamento secreto, que é como ficaram conhecidas as chamadas emendas de relator. A gente lembra que na semana passada o Congresso Nacional tinha aprovado novas regras, que queriam dar uma resposta ao Supremo Tribunal Federal em relação a esse assunto. Inclusive, o ministro Ricardo Lewandowski se encontrou com o presidente do Congresso Nacional, o Rodrigo Pacheco, falando que essas decisões, essas mudanças nesse tipo de emenda que foram feitas pelo Congresso Nacional tinham dado mais transparência, jogado mais luz nesse tipo de emenda, mas hoje, justamente durante o julgamento, no voto de Ricardo Lewandowski sobre esse assunto, ele mesmo foi contra esse tipo de emenda, porque ele seguiu o mesmo entendimento da ministra Rosa Weber, que é a relatora de um processo que questionava justamente a constitucionalidade desse tipo de emenda lá no Supremo Tribunal Federal. Lembrando, o orçamento secreto, as emendas de relator são liberadas pelo relator do orçamento da União a pedido dos deputados e senadores, mas o nome de quem faz essa indicação ficava omitido no sistema do Congresso Nacional, então não teria uma transparência necessária em relação a esse tipo de assunto. E por isso, Rosa Weber votou contra a continuidade desse dispositivo e afirmou que essa prática não é compatível com o princípio republicano. O voto que consolidou essa maioria foi justamente de Ricardo Lewandowski. A gente vai lembrar agora um trechinho desse voto, porque, segundo ele, mesmo com essas mudanças feitas pelo Congresso, as emendas de relator continuam não tendo a transparência necessária. Entendo que os vícios apontados nas iniciais das ações sob julgamento continuam persistindo, pois a sistemática ainda vigente para a distribuição das verbas orçamentárias afrontam as normas constitucionais que regem a matéria, colidindo em especial com o princípio republicano nos postulados da legalidade, moralidade que regem a administração pública. Pois é, e hoje a gente teve um anúncio feito pelo futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando justamente sobre a questão, dessa questão do orçamento secreto, e ele foi questionado justamente sobre isso, falando que a decisão inicia uma nova etapa do relacionamento do governo eleito, justamente com o Congresso Nacional. Eu entendo que há muitos mecanismos de fortalecimento do protagonismo do legislativo na condução do orçamento público. Mas eu entendo que é absolutamente possível construir uma alternativa que dê protagonismo respeitados os princípios constitucionais. Então, eu acredito que a partir de hoje começa uma nova etapa de relacionamento. Nós vamos encontrar o caminho de fazer isso com a transparência que o orçamento público exige.
Pois é, então só para citar uma das mudanças feitas pelo Congresso Nacional, 80% das emendas seriam destinadas a indicações dos partidos políticos de acordo com o tamanho das bancadas, tanto na Câmara quanto no Senado. E são cerca aí de 19 bilhões e 300 milhões de reais que estavam reservados para esse tipo de emenda no orçamento da União. Então amanhã a gente vai ter primeiro a votação da PEC, a gente vai ver como é que vai ser essa votação, né? O Fernando Haddad já falou que continua trabalhando pela aprovação da proposta de emenda à Constituição do Bolsa Família, mas na quarta-feira tem a votação do orçamento e aí a resposta do Congresso vai ser conhecida oficialmente nesses dois eventos que aí a gente tem marcado durante essa semana. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando então. Valeu, Márcio, bom trabalho para você. Abraço, pessoal.